Então vamos embora para mais uma criação de estampa para serigrafia. Vamos fazer uma arte em preto e branco aqui. Vamos criar um novo documento, né? A gente vai aqui na aba de impressão, escolhe o formato A3, que é geralmente o formato que eu trabalho aqui, né? A unidade de medida eu gosto de trabalhar com centímetros, isso é gosto pessoal, tá? Eu boto em centímetro por uma questão de gosto mesmo, tá? Então 300 dpi com fundo branco e vamos lá, vamos criar. Então com o documento criado, a gente precisa inserir aí as artes, as imagens que a gente quer trabalhar na composição, né? Então vamos pegar, vamos importar aqui a imagem. Previamente eu já faço a pesquisa, já vejo o que eu quero fazer, eu crio meio que uma ilustração na minha cabeça e depois eu vou buscando a forma de chegar naquela composição que eu pensei. Então essa arte é uma arte do Nirvana, do Kurt. Ele teve, né, infelizmente ele não está com a gente, mas ele teve uma boa importância na cena aí do rock internacional. E a gente vai fazer uma homenagem a ele aqui, né? Então a gente inseriu a imagem lá no nosso palco, dupliquei a imagem aqui para não ter problema, a camada, né? Para a gente não ter problema, para usar uma camada nova. E agora eu coloquei ali uma nova camada de ajuste e vamos trabalhar com as cores seletivas. O que essa ferramenta de cor seletiva me permite? Ela me permite trabalhar as cores de formas separadas. Então se eu quiser mexer no preto, eu vou lá e escolho o canal preto. O canal não, a cor preta. Quero mexer no branco, vou lá, altero a densidade, a profundidade do branco ali, nesse caso. E eu vou mexendo ali, verificando o que é melhor para a serigrafia. Lembrando que isso a gente precisa criar um fotolito, né, um negativo dessa imagem. Então a gente tem que trabalhar a carga e as curvas ali de forma que isso nos retorne o maior número de detalhes da imagem. Então mexi no branco, agora eu vou mexer nos neutros ali. Vamos buscar mais profundidade nessas imagens, né? Não pode exagerar porque o neutro acaba tendo dificuldades na hora de imprimir. Agora a gente vai mexer no branco, no preto, desculpa. A gente vai criar uma sombra maior, visando aumentar o contraste do branco, porque no final das contas o que vai ser impresso é a área branca, né? Lembrando que essa imagem, que essa estampa é uma estampa em preto e branco, né? Então beleza, a gente vai ajustando, você vê que eu vou apagando e mostrando a camada de ajuste, e isso vai dando uma realidade de como o trabalho está ficando. Então você pode voltar lá e alterar. Usar essas camadas de ajuste separadas da imagem, isso nos permite a qualquer momento alterar essa configuração, né? As pessoas vão lá e mesclam, rasterizam a imagem e botam esses ajustes lá na imagem. E aí depois, quando você quer voltar e mexer novamente, você não tem esse controle. Então a gente precisa aprender a mexer nas camadas de ajuste. Agora, por exemplo, eu estou colocando uma nova camada de ajuste de níveis, onde eu vou buscar criar uma profundidade, criar uma relação entre sombras e brancos, de forma a me dar pressão nesse branco aí, e quando eu for imprimir, isso tenha o maior número de detalhes, tá? Então eu já coloquei ali duas camadas de ajuste, uma de cor seletiva e a outra de níveis. Bom, agora eu tenho que botar essa imagem aí num tamanho que a minha prensa térmica consiga cobrir tudo. Eu tenho uma prensa térmica de 35 por 40, então se eu colocar o tamanho total de 1 a 3, que é 42 por 29,7, eu acabo faltando imagens, faltando prensa para poder secar ou curar essa tinta no plastisol. Lembrando que eu uso tanto plastisol quanto base d'água
Eu uso a prensa térmica para dar maciez na minha estampa. Se vocês não fizerem isso ainda, experimenta, gente. Coloca lá, mesma base d'água, coloca lá 180 graus, 18 segundos, e vocês vão ter uma surpresa na sua tinta base d'água. Fica veludo, negócio espetacular. Bom, então nesse momento aí eu estou botando essa imagem com 40 centímetros de altura para se adaptar à minha prensa. Tanto se eu for curar o plastisol ou se eu for secar a base d'água ali. Então agora eu vou inserir a logo, né? Que eu vou dar um trabalho nessa logo aí. Eu não vou deixar ela assim, né? Eu vou dar uma mexida nela, vou criar um formato diferente. Então eu vou arrastar ela aqui para a posição que eu acho que deva ficar. Eu vou duplicar essa camada. Vou duplicar essa camada porque eu quero trabalhar com o nome e com a carinha. E eu estou colocando essas novas camadas para cima das camadas de ajuste, para que as camadas de ajuste não exerçam influência sobre elas. Então eu mascarei as duas camadas. Eu já expliquei anteriormente a necessidade de aprender a utilizar as máscaras, né? Porque as máscaras são uma ferramenta perfeita para que você trabalhe a imagem sem perdê-la e sem comprometer a camada em si, né? Então eu vou ali, coloco a camada que eu quero, marco o que eu quero preencher da camada com preto, lembrando que máscara é como se fosse um lençol em cima da camada. Então, quando o lençol é branco, eu vejo o que está embaixo. Se eu pintar o lençol de preto, aonde está o preto eu deixo de enxergar, né? É só você ter essa analogia. Então, eu marquei ali, ó, beleza, agora eu já não estou enxergando. Vocês veem que eu fiz até um quadradinho ali na camada, né? Então, agora eu tenho o nome separado. A carinha está ali ainda, mas está mascarada. Agora eu vou fazer o processo inverso com a outra camada, onde eu vou marcar o nome Nirvana e vou preencher na máscara da camada isso em preto. Ou seja, eu vou deixar de ver, né, de ter visão sobre essa área na camada. Percebam lá como é que ficou. O nome está lá ainda, mas ele está mascarado, né? Então a gente cancela a seleção. Agora eu tenho o nome e a carinha em camadas diferentes, ainda com um objeto inteligente, guardando as suas informações, e eu posso mexer separadamente ali que não vai ter problema. Então beleza, estou diminuindo ali um pouco a carinha, eu quero colocar ela no cantinho direito ali, sabe? Pegar essa área preta ali. Depois eu vou pintar isso aí de branco. Então eu dou 2 cliques lá na camada para habilitar as configurações da camada. Então eu vou fazer uma sobreposição de cor ali e eu quero que seja branco. Já ficou lá branquinho, tá ótimo, dá ok, já resolveu para mim. O tamanho também tá legal. O Nirvana eu também só vou ajeitar, vou pintar também de branco e vou ajustar o tamanho. E quero também colocar uma sombrinha, porque depois que eu pintar isso de branco, ela não vai ter contraste com o branco lá da arte do Kurt embaixo, não. Então eu vou criar uma sombra projetada ali embaixo dessa camada para que fique um preto, né? Como se fosse uma sombra projetada em preto ali, né? Eu estou ajustando o tamanho ali. E eu vou fazer uma sombra projetada ali em preto para dar contraste com o restante da imagem do Kurt. Eu estou tentando centralizar a carinha com o nome. Talvez eu não consiga, mas não faz muita diferença. O importante é você tentar dar o máximo de simetria e não ficar um negócio grosseiro entre o nome e a logo. Porque essa logo tem uma certa relevância no cenário do Nirvana, né? Então agora a gente vai diminuir aqui um pouco o zoom para ver como é que isso está ficando. Eu acho que já está até razoável.
sobrou um pedacinho ali da carinha no título, no texto do Nirvana, eu vou apagar aquilo ali com um pincel. É só você colocar a cor do foreground, né, do campo da frente, colocar ele em preto e você usar a ferramenta pincel para poder você pintar aquela região branca ali e ela sumir. É exatamente como eu fiz com a ferramenta preencher. Só que agora eu vou usar a ferramenta pincel e com ela em preto, né? Então eu vou lá pintar aquela área ali, me certificar que está preto ali no foreground e aí eu vou pintando ali, ó. Eu estou pintando a máscara, não a imagem. Ou seja, a imagem está íntegra ali embaixo, certo? Então isso feito, a gente vai voltar com o zoom aí para poder verificar como ficou. A gente vai poder, quando tiver certeza de que isso tudo está pronto, a gente pode rasterizar aquele texto, aquela imagem, aquele texto e a logozinho, mas não há necessidade agora, a gente vai tocando o projeto. É importante que eu crie aquela sombra projetada embaixo ali para dar o contraste. Então eu estou buscando ali nesse momento a melhor visualização para poder me facilitar. Então agora, como eu disse, a gente tem que criar um contraste aqui, e esse contraste vai ser entre o título Nirvana e o Kurt, a gente vai criar uma sombra projetada ali em preto, com 100% de opacidade, para que ele fique realmente um detalhamento do branco e do preto ali. Então vamos lá. Sombra projetada, a gente vai colocar a opacidade em 100% e a distância a gente vai colocando da forma que ficar mais atraente ali. Lembrando que não pode ficar muito perto nem muito distante, senão você tira o contraste do texto. Não precisa mexer na expansão e nem na suavização, e assim tá bom, tá, o resultado tá legal ali. Ou seja, ali eu não vai haver impressão de branco naquela área ali, né? Vai ficar um contraste bacana ali. Você aumenta um pouquinho, até não pode exagerar, porque essa fonte é uma fonte recortada. Então, se você exagerar demais na sombra, você desloca também a área branca. Então, vamos lá. Acho que aqui tá ok, beleza. Tá ótimo, né? Vamos visualizar isso aí num tamanho real para a gente poder ver como tá ficando. Tá muito bonito. Agora, o que a gente pode colocar aqui aí, de repente, é uma assinatura. Eu pesquisei a assinatura do cara e vou colocar a assinatura dele na camisa ali, como se fosse até uma parte da camisa, né? Vai ficar legal. Então antes a gente tem que separar só o que é preto ali, né? Então a gente vai pegar só o que é preto, vamos mascarar essa camada, selecionar o preto, né? Vou recortar um pedaço disso aqui para facilitar, porque ela já está no tamanho legal. Então eu seleciono, inverto a seleção, e aí depois que eu inverter essa seleção, eu vou pintar de preto todo o contorno, ou seja, vai ficar só o Kurt ali aparecendo na assinatura dele. Então vamos preencher de preto, já está a cor preto selecionada, a gente já sabe. Então ele já, estou vendo que não ficou tudo preto ali nas camadas? Então onde está preto eu não estou vendo. Novamente, agora eu vou em selecionar, né, intervalo de cores, e eu quero tudo que é preto, né? E quando ele selecionar tudo que é preto, a gente vai ter o que a gente quer. Para facilitar, o ideal é a gente apagar as imagens de baixo, né? A gente pode fazer isso. Como está até bem pretinho, isso aqui bem com contraste, isso poderia ser até com a varinha mágica,
né, onde eu pudesse selecionar só o branco. Daria para fazer, tá bem, um contraste bem pesado entre o branco e o preto aqui. Então, mas tudo bem. Vamos fazer do jeito que eu estava fazendo. Vamos apagar tudo que está embaixo para não atrapalhar a seleção. Quando a gente apagar, a gente vai lá novamente em selecionar, intervalo de cores, né? E eu quero selecionar toda essa parte preta aqui, né? Posso colocar isso em 200, que está bem contrastado. E agora eu vou lá e vou pintar a máscara. Vai ficar só o preto que a gente quer da assinatura do cara, né? Inverti ali para selecionar o redor, e agora eu vou pintar de preto novamente. Ou seja, só a assinatura dele vai ficar aparente. A cor já está preta, que a gente já sabe. Beleza, já foi. Agora vamos desselecionar isso aqui. Ou selecionar e desselecionar, ou Ctrl D, né, para cancelar a seleção. Então agora a gente pode visualizar todas as imagens de novo, todas as camadas, né? E aí para poder posicionar a assinatura do Kurt na camisa ali para dar aquele efeito bacana. Vamos diminuir o zoom, né, para a gente poder saber o que está fazendo. Agora, com uma visão mais ampla da imagem, né, dela total, eu consigo dimensionar essa assinatura para não roubar a informação do restante da imagem. Eu quero que seja uma coisa fluida, né? Essa informação da assinatura, ela é só um plus nessa imagem, é como se ela estivesse na camisa. Então eu não quero que ela contraste muito com o restante das informações, as informações da imagem, né? Então agora a gente está chegando no resultado legal, vai dar um efeito bacana essa assinatura aí. Porém, eu não gosto de fazer as estampas totalmente chapadas assim, esse quadradão assim, entendeu? Geralmente eu gosto de colocar uma moldura, alguma coisa que quebre essa coisa quadrada da estampa, né? Isso na camisa não fica muito atraente. Então geralmente eu gosto de fazer uma moldura nessa imagem. Então a gente vai aproveitar que o lado direito aqui da imagem já tem esse parte preta, que não vai sair, lógica, obviamente, na imagem. E eu quero recortar ali próximo desse cabelo, para que esse cabelo sirva de moldura. Só que para eu cortar esse cabelo aí, vai ser trabalhoso e não vai dar o efeito que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma, eu vou colocar uma forma ali, como uma imagem que eu pesquisei na internet, para que essa sirva de moldura. É um desenho de um círculo meio achurado, né? Então essa vai ser a nossa base para o recorte da parte de cima dessa imagem, né? Vamos mascarar, eu quero selecionar só o preto novamente. Eu nem preciso de máscara, porque eu só preciso do preto, né? Aí obviamente já inverteu ali para mim, já criou a própria seleção criou a máscara para mim, que posso inverter. Selecionou ali só o preto que eu queria mesmo, ele já criou uma máscara para mim, dou OK. E eu posso aplicar essa máscara à camada, ou seja, tirar a máscara e deixar a imagem exatamente como a gente está vendo, não sendo mais uma imagem mascarada, e sim uma imagem do que a máscara formou, né? Vamos fazer isso, eu estou só posicionando ali. Então a gente vai rasterizar essa imagem, porque o tamanho já está OK. A gente vai aplicar, né? Eu dei uma duplicada primeiro ali, né, para não ter problema. Eu vou aplicar
essa máscara nessa área preta. Ou seja, a camada vai deixar de ter o branco, vai deixar de ter a máscara e vai ficar só aquela parte preta ali, né? Então, beleza, vamos fazer isso, vamos posicionar, eu vou rotacionar para que essa parte mais fininha do achurado ali encoste no microfone, para que seja o ponto final desse recorte. Eu vou colocar do tamanho que compreenda toda a largura da arte. Então vamos lá, transformação livre. Essa transformação livre, gente, pode ser o Ctrl T do teclado, tá? Só que nesse momento eu estava com a minha filha no colo, então eu estava usando pouco atalho, né? Porque eu estava no meu modo babá ali e eu não podia. Eu estava no meio da edição, então eu continuei. Então, como tudo do teclado, a gente pode usar os seus comandos, né, naturais, então eu vou fazendo assim. Então, transformação livre ali, vou aumentar de forma a pegar toda a largura, ajustar isso aí certinho para não sair fora da imagem, tanto a parte de cima quanto as laterais. Mais a lateral esquerda ali, né? Porque a direita, ela já vai ter uma ruptura ali na arte, ali, né? Por conta daquele preto do microfone, abaixo do microfone ali. Então eu estou tentando encaixar a esquerda da imagem certinho na borda e a parte de cima também. Vamos descer um pouquinho, exatamente para ver o encaixe. Beleza, tá bom. Tá ótimo aí. Então agora que a gente está com o tamanho que a gente quer, já aumentou o tamanho, a gente pode deixar de ter um objeto inteligente na camada e rasterizar essa imagem para um objeto, para uma camada simples, né? E é o que a gente vai fazer. A gente mascarou ali a imagem que a gente vai querer trabalhar, a imagem do Kurt, né? Já coloquei uma máscara. Agora eu vou lá em cima naquele arco, naquele círculo, e vou rasterizar, aplicar a máscara na camada, deixar essa camada exatamente como o círculo, selecionar esse círculo e recortar, e fazer uma inversão, né, desse círculo e apagar essas quinas da parte de cima, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então vamos lá no círculo, a gente vai rasterizar essa imagem. Primeiro tem que rasterizar para poder aplicar a camada. Esquenta não, gente, só é assim mesmo. Então vamos lá, a gente vai rasterizar a camada. Agora eu vou aplicar a máscara à camada, tirar a máscara e fazer isso, a imagem como ela é, beleza? Entendeu? Ficou a camada, agora é o círculo, não tem mais máscara, mas é o que a gente precisa nesse momento. A gente vai selecionar isso aí com um Alt apertado, desculpa, com um Ctrl apertado, a gente pode selecionar essa imagem, né? Vai aparecer um formatozinho de seleção quando você apertar o ponto. E aí tu vai selecionar essa área preta ali. E eu quero inverter para que eu possa pintar as quinas de cima dessa imagem, criando o efeito de recorte que eu quero dar, né? Então eu inverti. Agora eu vou lá na imagem do Kurt e vou pintar essas áreas das quinas utilizando o pincel. Vou aumentar um pouco o tamanho. Então, lembrando o efeito da máscara. A máscara é como se tivesse um lençol em cima da camada. Então, onde eu pinto de preto, deixa de visualizar o que está embaixo, e enquanto tiver branco,
eu consigo visualizar o que está embaixo. Como ele está selecionado exatamente o inverso daquele círculo, então eu posso pintar sem risco de afetar muito o restante da imagem. Depois eu posso acertar. Então, se eu pinto de preto para esconder, se eu pintar de branco, eu volto a mostrar. Então, eu estou pintando de branco a máscara novamente, para que aqueles pedacinhos ali que saíram demais voltem a ser visualizados. Então, preto esconde, pintou de preto esconde, pintou de branco revela, né? Então, a gente já criou o efeito que a gente quer. Posso dar um Ctrl D para desselecionar isso. Vamos só verificar se tem mais aqui alguma coisa aqui. Tem mais um pedacinho branco ali que precisa ser restaurado, né? Então tem que ser pintado de branco. Essa áreazinha ali, opa, pintou, já resolveu pra gente. Voltou a ser visualizada. Vamos diminuir o zoom para a gente ter o controle. Novamente, você pode usar o scroll do mouse, você pode fazer o que você quiser para poder visualizar ou não o zoom, mas eu estou com uma mão só, né? Então agora eu posso apagar a camada do preto lá, e o que ficou para a gente foi esse formato do preto lá na camada do Kurt, inclusive com os achurados, com os cortinhos ali para dar um efeito bacana, né? Então a gente está praticamente finalizando ali essa imagem. O que eu preciso fazer agora é que, como eu trabalho com simulado, né, geralmente trabalho com simulado, com processo simulado da serigrafia, o ideal, tá, é você ter só a área da imagem sendo visualizada no seu palco. Então eu teria que apagar esse preto aí. Por quê? Se eu deixar esse preto aí do lado direito, embaixo do nome, para um tecido preto, não faz diferença nenhuma, porque isso não vai ser impresso. Porém, se eu for fazer outra cor, eu preciso de ter essa área preta aí separada, né? Eu tenho que apagar essa parte aí, senão ela acaba passando. Se eu for fazer uma revelação para outra cor, por exemplo, na hora que eu for separar isso em canais, o preto vai acabar sendo um canal, né? Então eu tenho que, de qualquer forma, acabar apagando isso no canal preto, na hipótese de eu for fazer uma camisa de uma cor diferente. Então eu já vou apagar isso na imagem, vou utilizar ali a ferramenta laço poligonal. Poderia usar a ferramenta varinha mágica? Poderia, mas aí acabar selecionando muito mais do que eu preciso. E como eu disse, o uso da farinha mágica, ela tem a ver com contraste. Então, se essa parte do cabelo aí que eu estou selecionando agora, ela não tem tanto contraste para distinguir o que é preto, o que é um semitom, o que é um tom mais acinzentado. Então ela vai acabar selecionando coisas que eu não quero, né? Então eu vou utilizar a ferramenta laço poligonal, vou criar uma seleção e depois eu vou refinar isso, né? Eu vou refinar isso, deslocando a aresta dessa seleção mais para dentro, suavizando essa seleção, né? Então se eu for lá em selecionar ou clicar 2 vezes na camada, você vai ter as opções de refino de aresta dessa seleção que você fez. Então você pode suavizar, você pode criar um raio, você pode fazer com que essas informações surjam em uma nova camada. Então, deixando essa opção de nova camada, ele vai fazer essas alterações numa nova camada e vai preservar a de baixo. Veem que ele criou uma máscara em cima da camada original do Kurt, preservou a de baixo e criou uma nova camada. Então isso é muito bacana para a gente não ter problema de perder a raiz do documento, né?
Então agora a gente pode, com a ferramenta borrar, dar umas borradinhas nessas quinas para que isso fique menos grosseiro, né? Menos quino, menos quadrilátero. Então a gente vai fazendo isso, tá vendo? Vai dando umas, com as ferramentas borrar, você vai dando umas puxadas para dentro, de fora para dentro, de forma a suavizar essas quinas. Cuidado para não exagerar, porque... Então, na verdade, eu não estou pintando a imagem, eu estou pintando a máscara. Né? Lembra que o preto está escondendo parte da imagem. Então eu estou indo ali na máscara e estou borrando a máscara para criar esse efeito um pouco mais suavizado nessas quinas aí. Então tá bom, tem uma área branca ali que está me atrapalhando. Lembrando o que eu faço? Pinto de preto que eu não quero que apareça. Então eu vou tirar esses pintinhas brancas ali, que isso aí vai aparecer erro na imagem. Então, perfeito, fiz isso. Olha aí, tá um efeito bacana. Tá do jeito que eu havia pensado. Agora eu só vou recompor aquela partezinha ali do microfone novamente, porque se eu for fazer uma cor diferente, isso acaba saindo no canal preto. Então eu tenho que recompor aquilo ali como se fosse um círculozinho baseado naquela forma que a gente usou para fazer o acabamento, a moldura de cima. Então eu vou com branco ali, recompondo a máscara, né? Pintando a parte da máscara em branco, para que eu consiga dar continuidade à forma circular que aquela forma nos deu ao aplicar na camada do Kurt. Agora eu vou pintar essa área preta de preto, né? Como se fosse a continuidade do microfone. Vou usar a ferramenta borrar novamente, aumentar um pouco a dureza aqui, para que só suavizar esse recorte que eu fiz. Então, gente, tem ferramenta para tudo no Photoshop, né? Você pode usar aquilo que melhor lhe atenda, né? Não ficou bom? Volta, aumenta um pouco o brush para você pegar mais. E aí, tá de bom tamanho. E agora eu posso fazer essa arte em qualquer cor, porque ela está toda recortada. Salvo isso em PNG, mas a separação de cores é um papo para outro momento. Falou, gente? Bom, um grande abraço para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do desenvolvimento dessa arte. E quando a camisa estiver pronta, ainda estou separando as telas, resolvendo umas questões, eu tenho que desgravar umas telas aqui, eu mostro para vocês. Lembrando que eu faço um processo quase que todo artesanal aqui, faço em casa mesmo, uso material de qualidade, mas trabalho na varanda da minha casa, né? Eu posso mexer um pouquinho nesses níveis, tá vendo o que eu fiz lá? Agora eu vou colocar uma curva. Para quê? Eu quero aumentar um pouco esse contraste aqui, para não ter problema na hora da revelação dessa imagem. Eu não posso estourar muito branco e também não posso deixar muito escuro, senão eu perco áreas reveláveis, né? Mas é assim, a gente vai tocando, vai mexendo, vai ajustando, chegou numa qualidade legal, né? Se aí uma camisa preta vai ficar bacana, tá? Ficou show, gente. É isso aí. Vamos dando um zoom aqui para ver os detalhes. Esse recortezinho vai dar uma ideia bacana, né? Eu apaguei as camadas ali que eram desnecessárias, né? Porque isso já fechou o conceito, né? Você não precisa mais dessas imagens de apoio. E o que você pode fazer clicando na última camada, na verdade eu vou criar um grupo ali, né, para separar tudo, e depois eu vou apertar junto as teclas Shift, Ctrl e Alt, mais a letra E, para criar uma camada única de tudo que foi criado abaixo. Então você tem ali o grupo eu estou vendo todas as camadas que acompanham essa imagem. O que eu vou fazer? Para eu trabalhar isso, para separar são cores, eu preciso de uma camada única.
Então eu vou pegar, apertar Ctrl Alt Shift E, e aí ele vai criar para mim. Tá vendo? Tudo que está embaixo, ele criou numa camada única, sem o fundo que eu separei.